Já tenho uma primeira pergunta. Esse símbolo, calma aí. Esse símbolo não é católico? Não, isso aí é cabalístico, alguma coisa assim. Porque é a primeira coisa. Eu divulguei a arte, Leclerc. Umas 20 pessoas me perguntaram se era da Igreja Católica o estudo. Impressionante, Calma. né, cara? Impressionante. Vai escutar a aula. O legal do Apocalipse, nesse caso, já que você já entrou com o pé na porta, né? Hoje ele entrou com o pé na porta, é que o Apocalipse ajuda também a esclarecer um monte de coisas que vêm do primeiro século, né? Que ficou no ar, né? Como esse símbolo. Tem gente que acha que é católico, tem gente que acha que é cabalístico, né? Tem gente que acha que é um monte de coisas. Que é um amuleto. Como há professores de história, inclusive, que ensinam que esse símbolo era apenas um carimbo, né, de escribas que, ao fazer interpretações e leituras, carimbavam as páginas e diziam: esse texto é bom, esse texto é bom. Mas, Marco, já que você... É a chancela. E já que você entrou com o pé na porta, né, antes do Davi ler o texto de Apocalipse 1, de 4 a 6, explica pra gente aí o símbolo. Então, quando nós vamos adentrar para esse termo aqui, para o livro do Apocalipse, na verdade aqui é a revelação, né? A gente já falou isso em outras aulas, que é tudo acerca de Jesus Cristo. Então, ele é o alfa e o ômega, que é o alfabeto, né? Eu esqueci se é o alfabeto grego, se não me engano. É o alfabeto grego, que tem ali a sua... Não vou dizer que não se retrata a resumir a uma mera simbologia. Mas o alfa é a primeira letra, o ômega é a última letra, ou seja, o início e o fim, e isso tem a ver com tudo a ver com o Apocalipse, né? Que o início e o fim da nossa vida cristã tem exatamente a ver com Cristo. Então, na verdade, esse símbolo aí, ele não é um símbolo cabalístico, não é um símbolo exclusivo da Igreja Católica Romana, mas ele diz exatamente o que ele está mostrando para nós, o início e o fim. Tudo acerca da vida de nós que somos cristãos, que cremos em Deus, tem a ver com Jesus Cristo. E não tem nada de místico nisso. Na verdade, quando a gente fala um pouquinho ainda do primeiro século, né, era comum e tinha muito a ver com a cultura, as questões de ter uma coisa como um símbolo, como uma imagem, não no sentido de se fazer isso uma idolatria, obviamente, mas um dos exemplos que a gente tem aí, Leclerc, e essa é uma coisa bem interessante, né, como é que os cristãos se comunicavam numa época de perseguição. Eles chegavam até um solo assim, que tivesse uma areia, faziam um traço, e aí um traço, né, como se fosse um L, assim por dizer, mas não é aquele L lá, não. E o outro cristão que queria se comunicar com ele completava esse traço formando um peixe. Esse era um código, por exemplo, secreto que eles podiam usar para se identificar, porque eles não podiam falar com o risco de ser ouvidos que eles eram cristãos, né? Então, não existe nada de místico nisso, meramente uma questão histórica e que tem bastante importância para dizer aí que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, né? E que tem tudo a ver com o livro do Apocalipse, enfim. Exatamente. O mundo antigo, ele é um mundo mais simbólico, né? Repleto de simbologias, de gravuras. Esse símbolo é um dos símbolos mais antigos do cristianismo, usado durante muito tempo. Os grandes historiadores, teólogos que trabalham na história do Novo Testamento, da Igreja Primitiva, contam que Constantino, né, numa batalha, teria tido uma visão do céu, onde ele teria ouvido a voz de Cristo, e Cristo teria dito a ele, né, por esta marca, por este símbolo vencerás. E ele então mandou colocar em todos os escudos e estandartes o símbolo e venceu a batalha. Então você vê como é que os símbolos são carregados, né, de significação. Significados, né? Exatamente. Para quem não sabe, esse X aí, né, e o P são as duas letras iniciais da palavra Cristo. Pô, esqueci de falar sobre o PX, desculpe. Não, tranquilo. É assim mesmo. O X e o P são as duas iniciais da palavra Cristo. Então, é só isso. Cristo é o início, é o fim, é só isso. Sim. Então, obviamente, quem perguntou, né? Mas isso não é um símbolo do catolicismo? Sim, obviamente. É claro, né? O catolicismo, antes de existir protestantismo, todos nós viemos de lá, do catolicismo romano. Então, isso é um símbolo. Eu tenho uma pergunta, Leclerc. Histórico. Se eu pôr esse símbolo na minha casa, ele vai abrir os caminhos para mim?
Vai porque Vai ganhar as batalhas. Por esta marca vencerás. É isso aí. A gente brinca, mas você sabe que tem gente cristão ainda, né? Perdão. Que ainda deixa, por exemplo, o Salmo 91 aberto dentro de casa. Isso, que tem esse apego a esse símbolo como se o símbolo em si mesmo fosse fazer algo mágico numa situação, fosse te proteger de um problema, enfim. E isso com certeza não tem nada a ver com o cristianismo, mas historicamente, e por mais que, como Leclerc disse, né, que historicamente isso veio de um momento do catolicismo, não é correto dizer que isso é uma apropriação ou um uso exclusivo do catolicismo romano, Exatamente. porque isso faz parte da história do cristianismo, né? Exatamente. E parte da história do cristianismo também não coloca esse tipo de símbolo, né, como um talismã, ou como um amuleto sagrado, ou como uma fonte de fluidos energéticos positivos para dentro da tua casa, né, do teu carro, enfim, isso não existe. Exatamente. Então fica a dica nessa abertura histórica da nossa aula de hoje. Você que quiser aprender sobre símbolos, imagens, marcas, dragões, bestas, mapas, guerras, batalhas, olha, não tem livro melhor do que o Apocalipse. Agora, eu quero convidar você a estudar conosco de forma lúcida, clara, sempre colocando a Bíblia em primeiro lugar. Qualquer coisa dita sobre essas coisas, sobre esses símbolos, né? Porque teve um comentário aqui de uma pessoa num dos nossos vídeos que disse o seguinte: não, porque vocês estão usando textos que foram modificados no original. Eu falei, mesmo? E qual texto foi modificado? O cara foi lá, botou um monte de textos em grego e hebraico, uma língua antiga que nem a pessoa domina. Quer dizer, não adianta ficar num mundo de devaneio. O que nós temos é a Bíblia. Nós cremos que a palavra de Deus é absoluta, é inerrante, é inspirada, chegou até nós como chegou, cremos que chegou como chegou, porque Deus quis que chegasse. E vamos explicando os textos dentro daquilo que é necessário. Então, não é satânico, não é maligno, não é místico, é símbolo cristão, beleza. Se você quiser fazer uma camisa, parece inclusive um símbolo nórdico, né? Isso. Eu tenho um projetinho aí, viu, cara, de fazer uma tatuagem dessa aí. Vamos ver se. Legal, vai ficar legal. Tem que ser bem. Esse é o símbolo da casa. É só preciso inventar um sobrenome, né? Lá do Game of Thrones. Davi, lê pra gente. É a casa dos pretos, né? Tem a casa dos verdes, dos brancos. Tem um P, né? Já usa ele aí como exemplo. Vamos ler. Lê pra gente Apocalipse 1, versículo 4 ao versículo 6. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eu quero fazer aqui uma abertura, né, diante desse texto de abertura da carta, citando aqui um autor que a gente cita muitas vezes de forma pejorativa, né, que é o Max Lucado. O Max Lucado é um cara que escreve muita coisa fraca, frágil, né, superficial, aquela coisa bem... Ele escolheu você. Água de salsicha, açucarado. Né? Mas assim, fica aqui uma dica legal também no estudo, que a gente aprende com o tempo, que você pode ler tudo, meu irmão, discernir o que é bom, e até esses caras de água de salsicha, como o Max Lucado e tantos outros, de vez em quando também tem uns insights, o que mostra que eles são inteligentes, né? Eles usam o método por outro motivo. E o Max Lucado tem um texto onde ele fala sobre esse pedaço de Apocalipse, e diz exatamente isso, a dificuldade linguística de expressar quem Cristo é, né? O cara vai botando ali um monte de elementos, né? Ele é isso, ele é aquilo outro, Não há palavras na nossa língua, na cultura, seja ela qual for, o que mostra que o evangelho é supracultural e transtemporal, né? Está acima da cultura e atravessa o tempo. Não há palavras que consigam expressar a grandeza de Cristo.
Ou seja lá qual for o tamanho de Roma ou do imperador romano, como já explicamos nas aulas anteriores, pô, Cristo não, o cara não chega no pé, meu irmão. Não chega perto. Né? Tá no pé de bronze, né? Isso é muito legal, né? Como essa quantidade de expressões que João utiliza na carta para tentar definir. E quando ele usa o alfa e o ômega, que a gente nem vai falar dele hoje, mas é bom começar com ele logo de uma vez, ele está dizendo o seguinte, ó, quando tudo começou, Cristo estava lá, e quando tudo terminar, termina nele. Então isso é uma forma de tentar mostrar, né, que olha com quem vocês estão lidando. Né? Na última aula, nós falamos sobre a questão da revelação. Né? O livro de Apocalipse não é um livro de revelações, mas é a revelação. Explicamos bastante sobre isso e mostramos que esta revelação foi dada por Cristo. Cristo é a fonte da revelação. É ele que está contando. E explicamos bastante sobre o método de João. Né? Ele chama para si mesmo uma autoridade profética semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor. Então, se você não assistiu a aula passada, nós damos as referências do Antigo Testamento, né? Um texto bem semelhante às passagens do Antigo Testamento, o que mostra que João tem uma mensagem para nós e esta mensagem vem de Deus, é a voz de Deus. Nesse texto aqui de João 12, que nós também lemos semana passada, na última aula, João, no Evangelho de João, narra a fala de Cristo, quando Jesus fala, tudo que eu digo vem do Pai, tudo que eu falo vem do Senhor, vem do meu Pai, não falo nada por mim mesmo, então é a voz de Deus. E aí a gente acaba batendo naqueles pontos clássicos da religião, né? Quem tem autoridade para falar em nome de Deus? Jesus. Nenhum pastor, missionário, apóstolo, irmão de oração, ninguém tem autoridade para falar em nome de Deus. A única coisa que a gente pode usar é a Bíblia. Nós podemos abrir a Bíblia e dizer, a Bíblia diz, Deus disse na sua palavra, Jesus disse na sua palavra. Mas ninguém pode chegar num culto, numa reunião, Deus está falando comigo, Deus está me dizendo. É falso, é fake, né? Porque só Cristo fala em nome de Deus. Isso é muito legal, porque isso também é uma forma de você encerrar toda aquela jornada bíblica, né? Ele é o Cristo, no grego, o Messias, no hebraico, né? O ungido, o escolhido. Ou como diria lá o John Wick, né? Antes de ser John Wick, foi Matrix, né? The Chosen One. Ele é o escolhido, não há outro. Não há outro. Tem autoridade para falar. Comentário que eu acho pertinente, né? Me lembro quando eu lecionava teologia sistemática no seminário, e nós fazíamos uma aula sobre os atributos de Deus, com base no que o Berkhoff escreve sobre Deus, e há a mesma semelhança textual em relação ao Apocalipse, porque por mais que se pudesse classificar humanamente algum nível de adjetivos para Deus é grande, maravilhoso, é sempre impossível definir Deus, porque não cabe, não adianta que a nossa língua, a nossa expressão, não consegue expor a grandeza do que Deus é, e de forma muito semelhante a gente vê isso nesse texto que você citou. A grande dificuldade de conseguir colocar uma definição em Jesus, tamanha é a expressão de Jesus, porque, né, como sendo Deus, ele é um com o Pai, então obviamente que todos os atributos que a gente possa encontrar em Deus, a gente vai aplicar em Jesus Cristo, e mesmo assim, nós não vamos conseguir vencer textualmente para poder expor o tamanho da magnitude. Isso me dá uma boa reflexão no sentido de quando nós começamos esse texto, olhando para tudo aquilo que a gente já olhou até agora, né, está sendo bem esmiuçado, enfim, versículo após versículo, mas se no início dessa revelação, né, que esta aqui é a revelação, nós vemos que o autor que estava ali falando aqui, porque ele ouviu do próprio Jesus, e ele começa a dizer, né, olha, este aqui, enfim, ele é tudo isso e muito mais, deveria, pelo menos para nós cristãos, nos dar um pouco mais de alento em relação aos nossos dilemas diários. Exatamente. Às vezes nós colocamos esperanças, né, na política, e principalmente nesse tempo que a gente vive, né, tudo é política, tudo eu que resolvo, tudo eu que faço, é isso e aquilo, e parece que ficou de lado o tamanho da grandeza de Deus, né, de Jesus, e o reino, que ele já é o Senhor deste reino, e o quanto isso deveria ser relevante para nós.
Então, fica o meu registro sobre a grandeza de Cristo aqui. Exatamente, cara. Isso é muito, muito bem colocado no texto, né? A forma como muito João, claro. né? João, inclusive, como eu e o Davi fizemos várias e várias vezes, mais de 70 aulas, você participou de várias também. João é o evangelista que fala que Cristo é Deus, né? É a divindade de Jesus. Como é que começa o Evangelho de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, ele era Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele já começa o texto dele colocando Cristo numa posição gigantesca e retorna com essa mesma posição, com esta mesma forma de escrever, para enviar à igreja do primeiro século esta mensagem, né? Vocês estão com medo de César? César é que deveria ter medo de nós. Ele é que deveria ter medo, né? Exatamente. Que é o que Jesus diz para Pilatos, né? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, se fosse você, teria medo, muito medo. Sim. Isso também traz na carta, né? Na carta de Apocalipse. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também, já falamos várias vezes, né? A ideia de brevidade, né? Essa coisa do tempo, o evangelho é transtemporal. Isso é importante também, né? Não está ligado à nossa maneira de contar. Agora, tudo que Deus está fazendo tem o seu tempo determinado e se aproxima cada vez mais. Né? Não importa se demore, como diz aquela música do Prisma, né? Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. É isso. Parece que demora, né? Só os entendedores entenderão. Parece que demora, mas não demora, porque, na verdade, Deus está cumprindo o seu trabalho, e nós lemos na aula passada o texto de Pedro, texto escatológico de Pedro, quando ele fala assim: muitos acham que as promessas de Deus demoram, têm as suas promessas como tardia, entretanto, um dia para Deus são como 1000 anos, 1000 anos para Deus são como um dia, colocando Cristo de novo numa outra categoria, como diria o pastor Bruno Henrique, num outro patamar. Né? Cristo está num outro patamar, porque os Césares morrem, né, cara? Isso é muito legal. Até quando nós trouxemos o Paulo Romero aqui no Rio de Janeiro, Paulo Romero, um grande amigo, um amigo querido, ele fala sobre isso na preleção dele. Posso até colocar o link aqui embaixo depois para quem quiser assistir. Ele fala sobre isso. Eu não entendo essas igrejas que ficam domingo após domingo pregando sobre Davi, pregando sobre Sansão, pregando sobre Isaías, pregando sobre Paulo. Todos eles morreram, estão sepultados, e o Cristo vivo não está sepultado, e pouco é citado. Ele fala isso, cara, na pregação, com grande autoridade, né, mostrando como as igrejas são apegadas a seres humanos que passaram. E João está dizendo o seguinte: olha, o Cristo está vivo, mais vivo do que nunca, vocês não têm noção. Então ele traz uma esperança escatológica. Isso é importante, são tópicos da aula passada, para a gente retomar. Agora, entrando no texto que acabamos de ler, Apocalipse tem dupla introdução. A primeira introdução, com relação à questão profética, João trazendo para si uma autoridade profética, falando como um profeta do Antigo Testamento, explicamos muito sobre isso na aula passada. E agora, como é que começa o versículo 4, Davi? João, vírgula, as 7 igrejas que estão na Ásia. Olha, essa abertura dele é igual às aberturas de Paulo, igual à abertura de Pedro. De carta, igual, né? É uma carta. Então, de novo, não é um livro que tem cartas. Aqui tem um pedaço de Apocalipse que tem as cartas. Não, o livro é uma carta. E esses trechos, que depois nós vamos entrar, obviamente, nesses trechos, são mensagens específicas a estas comunidades. Mas o livro inteiro é uma carta. Se é uma carta, obviamente é para ser lido, né? Obviamente. É para ser lido. E compartilhado. E compartilhado. Não, e é interessante se você olhar o background de João e de onde ele está recebendo a revelação, fica mais claro que realmente ele não tinha muito recurso para fazer. Era apenas uma carta mesmo, né? Escreve aí, para o punho aí, o que eu vou te dizer. Né? A revelação que João recebe e escreve, eu pelo menos, né, conjecturando aqui, não havia muitos recursos que ele pudesse expressar num livro, de fato, e sim numa carta que ele pudesse enviar
a urgência também, né, Davi? Sim, também. Porque como havia a perseguição, acho que o caminho óbvio e prático para que a mensagem chegasse onde tinha que chegar só podia ser carta mesmo. É o instrumento de comunicação do primeiro século, né? As pessoas andavam para lá e para cá. Inclusive tem uma aula que a gente explica aqui os diferentes tipos de carta, a diferença entre carta e epístola, né? Como elas eram escritas, como elas eram enviadas. Neste caso, especificamente, né, o próprio João escrevendo, há cartas que eles escrevem, há cartas que são ditadas, né, que é outra pessoa que escreve. São diferentes estilos, mas é o que o Davi está falando. Ele não tem coisas do João. O que tem do João, o que João acha da vida, da igreja, das pessoas do mundo, ele escreve nas suas próprias cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Aqui é uma carta de Jesus, o Senhor da igreja, escrevendo a sua igreja. Então, por isso o Apocalipse tem dupla introdução. Mas olha que interessante, antes de João descrever o que Jesus está dizendo, primeiro ele se reveste de autoridade para dizer, eu sou profeta, ok? E agora eu vou dar para vocês uma mensagem que eu recebi diretamente de Deus. Então ele primeiro se qualifica, o que também lembra Paulo, né? Eu, Paulo, apóstolo, muita gente me odeia, mas eu sou apóstolo. Normal, né? Vocês acham que eu não sou apóstolo, mas eu sou apóstolo, o que eu recebi do Senhor, sou mais apóstolo que os outros, falo mais línguas do que todos vocês. Ele tinha uma necessidade, você vê que é um problema daquele tempo, não é um problema do cara, né? Uma necessidade de se afirmar. Se autoafirmar. E de se qualificar, tipo assim, vocês estão me desprezando? Foi Cristo, falou comigo diretamente, subiu ao 3º céu, fui para não sei para onde, ele vai se posicionando. Por quê? Porque os caras iam desqualificando. Então, João, antes que alguém diga alguma coisa, ele abre o livro e já se impõe, né? Eu recebi do Senhor a revelação e faz essa introdução da carta para dizer que é uma carta profética de fato, nesse sentido. E aí, de novo, o conceito de profecia, como estávamos conversando aqui no início. Profeta não é cigano, não joga búzios, não lê bola. Não é tarólogo. Não é tarólogo. O profeta é mensageiro. Né? Então ele não está ali para botar a mão em você e ficar incorporado, igual a gente vê em filme, né? Vira o olho para cima e começa a falar com aquela voz embargada. Aquela voz com um monte de vozes assim, ao mesmo tempo, para parecer uma coisa mística. Os profetas eram mensageiros. E na Bíblia você tem profeta como João, que recebeu uma mensagem profética, uma. Você tem profeta de nascimento, você tem profeta profissional, o cara era contratado pelo rei, como Natan, como Isaías. Você tem profeta de temporada, como Amós, né? Tem vários tipos de... Mas todos eles eram mensageiros. Deus tinha uma mensagem, chamava o cara, vai lá e entrega a mensagem. E ponto final. Ponto final. É bom a gente retomar, olha, Cléo, que você estava falando no início sobre... por muitas vezes o povo acaba tendo os profetas como alguém diferenciado, sendo que o próprio Jesus foi o enviado de Deus, né? Ou seja, é uma carta materializada, né? Alguém que ao abrir a boca, Jesus, as palavras todas eram de Deus. E quando você olha para os profetas, eles passavam o que Deus estava dizendo naquele determinado momento. Como bem você leu aqui, né? Assim como veio a palavra do Senhor a mim, e eles repassavam. Então, é bom a gente trazer um pouco a humanidade desses profetas para que a gente glorifique e exalte ao Senhor Jesus. Porque todas as vezes que Jesus abriu a boca, era Deus. Exatamente. E nem todas as vezes que os profetas abriam a boca, era Deus. Né? Isso traz a humanidade para eles e perceba que às vezes a gente vai ler o livro dos profetas, aquilo não acontecia hoje, Deus falou com ele repassou. Amanhã Deus falou com ele repassou. Não, acontecia conforme Deus queria, no tempo que Deus queria, eles repassavam. Exatamente. Jesus não, em todos os momentos que Jesus abriu a boca, era Deus falando. Cara, esse cara tá com uma unção diferente, Marco. Esse cara não é mais a mesma pessoa.
o poder apostólico. A sacada que ele trouxe agora é espetacular. Você vê, isso que o Davi falou vai de encontro, né, bate de frente com essa narrativa sociológica de que Jesus era um cara comum, né, que Jesus era presidente sindical, que Jesus era o cara que lutava pelas causas sociais, que se importava com o pobre. Quando toda essa narrativa sociológica, né, reduz Jesus a uma coisa muito menor do que ele era. Sim, porque se Jesus deu bom dia, é Deus dando bom dia, não é o meu bom dia. E isso não pode ser esquecido, que é o que João está fazendo agora. Não se esqueçam de quem ele é. Alfa e ômega, ressurreto dentre os mortos, o princípio e o fim, não sei o que, não é, vocês não estão lidando com qualquer um, né? Mas os caras ficam querendo, Jesus é maravilhoso, ele te ama, ele vai te abraçar, ele vai te beijar, ele vai pentear o seu cabelo. Jesus, penteia meu cabelo. Você não vai conseguir, né, Marco? Mesmo que você queira, isso não vai acontecer. Não, no meu caso. O máximo que pode acontecer é passar um filtro solar na minha cara. Pro Marcos, Jesus passa a máquina em mim. Meu cara. É assim então, mesmo. Se você e assim, estiver numa comunidade e você perceber esse discurso de redução... Sai correndo. Uma outra coisa. Ô, Leclerc, só um pequeno complemento em cima do que o Davi falou. E se o Davi mandou muito bem essa questão de como os profetas se conduziam. E um dos pontos também que eu acho que é bem característico dos profetas bíblicos é que, bem diferente dos supostos profetas de hoje, né, eles não buscavam a glória para si. Eles sabiam que eram mensageiros e eles apontavam para o cerne da mensagem e não para si mesmos, né? Não, olha, eu sou um profeta ungido. Nem tinha essa opção. Nem tinha essa opção, né, Marco? Sim. E se o cara não fizesse o que tinha que fazer também, né? Bora lá. Exatamente. Ele nem tinha essa opção, né? Agora vamos a uma coisa que a galera gosta, que é numerologia. O povo gosta, né? Do 7. Olha, eu estava lendo aqui a base do estudo. Eu dei tanta risada, Leclerc, porque eu já fui questionado na igreja, tadinho, era um senhorzinho muito simples, né? Ele falando que como ele começou a ler esses negócios de número 7 na Bíblia e tal, ele falou assim que Deus disse a ele, tadinho, né, que ele tinha que jogar sempre alguma sequência com o número 7 no jogo do bicho. Para você ver como as pessoas, né, são simples nesse sentido, mas eles mistificam tudo, né? Acham que o número 7 vai fazer você ganhar na Mega Sena, ganhar no jogo do bicho. Eu vou fazer 7. Deu uma boa ideia. Tu deu uma boa candelabros ideia, aqui que vai dar tudo certo. 7, né? o 14, 21, 28. Segue, 35. Isso me lembrou aquela história do cara que sonhou com o número 7. Ele foi no jockey, jogou no sétimo paro do cavalo, número 7, jogou 7.000 às 7 horas e 7 minutos. O cavalo chegou em 7º lugar. Essa cabala aí deu certo, hein? Só que não. Deu certo. Bom, o 7 é um número... Na verdade, vamos voltar. Vamos voltar a fita. Como já falamos aqui nas aulas anteriores, né? No passado, nas antigas civilizações, sem internet, sem tecnologia, né? Sem globalização digital, as letras e números tinham muito significado. Até falamos já várias vezes sobre isso, né? Inclusive, olha os números romanos, por exemplo, são letras. Né? Os números romanos são letras. Então, os números tinham significado, as letras tinham significado, por causa da comunicação. É uma outra forma de se comunicar. Nós também fazemos a mesma coisa, porque as pessoas mistificam tudo que envolve religião, mas fora da religião, né? Se você vê o sinal vermelho, né? Você está batendo papo aqui com o Davi, aí eu falo assim, pô, Davi, estou gastando muito dinheiro, além do que eu posso. Davi, assim, acendeu o sinal amarelo. Então, na verdade, nós também temos as nossas simbologias relacionadas a cores, números. Porque quando envolve religião, você mistifica. Mas no dia a dia, você também tem, né, a sua simbologia. Inclusive, as pessoas criam códigos nas famílias, né? Os bilhetinhos, post-it. Todo mundo tem código, símbolos. Né? O cara faz uma tatuagem aqui que tem um significado que só ele sabe.
Já falamos sobre isso muitas e muitas vezes. Então, os números tinham simbologia. Não quer dizer que tinha uma coisa mística por trás deles. Só significa que eles... Olha aí. É por isso que Deus não abençoa a nossa live, por causa disso aí. Eu tenho um amigo que tatuou uma frase em élfico. Eu falei, cara, mas como é que você sabe o que está escrito aí? Eu falei, eu estudei élfico, né? Eu falei, tá bom. Então tá. Só ele sabe o que é. Então tá. Mas em cima do que você está falando, Leclerc, desculpa te interromper. Não, eu tava até vendo um sketchzinho do cara falando isso, né? Sobre a gente usar referências que já existem. Porque se eu falar agora assim, imagina uma cor aí, uma cor que não exista. Você não vai conseguir. Porque a gente tem a referência auditiva, visual, né? O que foi nos passado. Então, assim, é natural que a gente hoje, né, no nosso cristianismo, a gente usa muito menos símbolos, né? Mas naquele primeiro momento, onde muitos eram analfabetos, dependiam de referências simbólicas que o cara batia o olho e já sabia, né? Era mais usado, realmente. E também, só uma pequena associação aí, Leclerc, desculpe cortar, é assim, falando disso, um exemplo muito básico que a gente vê hoje, né? Se a gente vai no trânsito, a gente já tem um entendimento que o vermelho é para estar parado, o amarelo vai estar perto do vermelho, um alerta, e o verde que você pode ir. Existem linhas de produção de fábricas que, em seus processos, eles usam da mesma lógica. Então, se eu sei que está ali no ambiente ali, a luz vermelha, eu preciso parar aquilo ali, não posso seguir em frente com aquela esteira, por exemplo, né? Está verde, a esteira pode seguir em frente. Quando dá um amarelo, é sinal que daqui a pouco aquela esteira vai parar. Aí tem que fazer troca de peças. Isso é uma coisa extremamente comum, né? Exatamente. Um dos métodos mais revolucionários de produção, que agora foi resgatado pela metodologia ágil, né, Davi? É o Kanban, né, cara? Do nosso tio Toyota lá, o Kanban, que é você sinalizar com cartões. Eu aproveito, inclusive, para dizer que você que está assistindo que o sinal amarelo é para você parar, tá, cara? Beleza? O vermelho não pode passar mais. Agora o amarelo já é para você ir parando, é para você acelerar. Sim, aqui no Rio de Janeiro, amarelo, o cara acelera. Não, eu ia comentar um pouco disso. Eu sei que no trânsito, né, tem gente que vê vermelho e age como se fosse verde. Eu sei disso. Mas as nossas inferências são lógicas. Não para, ainda fica o cara no banco de trás assim, não para, vai. Só tem um problema aí, Leclerc, de você parar no amarelo, é que você tem que ver se tem alguém vindo atrás. Porque na maioria das vezes, aqui no Rio de Janeiro, você vai causar um acidente, porque o de trás tá pensando igualzinho a você. Tipo, acelera, vai. Aí você para, ele bate na tua traseira. O que o trânsito do Rio ensina é a gente ir freando devagarzinho, né? Você vai dando sinais assim, o cara de trás vai segurando, buzinando com ódio, né? Mas aqui é o reino da buzina. Voltando aqui ao ensino do Apocalipse, do 7. Né? Que também tem buzina, vai ter buzina soando, trombeta e tal, mas num outro momento. Nas antigas civilizações, o 7 era muito comum, no sentido, trazendo o sentido de plenitude, como está aí um comentário sobre os pitagóricos, né? Os egípcios trabalhavam a ideia. Inclusive, eu tinha um livro na minha casa, um livro de filosofia, que era do meu pai, que esse livro até a enchente levou, lamentei muito, um livro sobre as 7 maravilhas do mundo. Né? Os 7 que depois foram até revistas, né? 8, as 7 novas, Colosso de Rhodes, né? A Muralha da China, as Pirâmides do Egito. E fala de quê? Da plenitude. Então, isso é um conceito antigo. Então, não adianta você pegar a Bíblia e ler aqui o versículo número 4 que o Davi leu, né? A vocês graça e paz da parte daquele que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aí o cara começa a pregar. O primeiro espírito é o espírito de coragem. O segundo espírito, que os caras adoram fazer isso, né? Exato, cara. E se você jogar no Google, viu, Leclerc? Se você jogar no Google, tipo assim, sei lá, esboço de pregação dos 7 espíritos, você vai encontrar exatamente o que você está falando. Exatamente. Primeiro espírito significa isso, segundo espírito significa aquilo. Né? Só que eu quero referência, né? A Bíblia que de onde está escrito isso. As 7 tranças de Sansão. Cara, é por aí. É isso. Então, na verdade,
quando ele fala dos 7 Espíritos de Deus, é a plenitude de Deus. Né? Deus, Jesus é... Né? Eu sei que é feio falar Jesus né? Mas Jesus é a plenitude, que nada mais é do que a confirmação do texto de Colossenses 2,9. Né? Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. É isso, então ele está falando da plenitude, que para nós, do século XXI, é uma linguagem diferente, mas para eles ali no primeiro século é uma linguagem comum. O cara está lendo ali, está entendendo. Né? Deus plenamente. Né? Não tem nada de diferente nessa explicação. Da mesma forma, as 7 igrejas da província da Ásia. Por que 7 igrejas? Por que não 18 igrejas? Por que não 5? Por que não uma? Porque a mensagem que tem destino, que tem destinatário, perpassa o destino. Pega as igrejas da Ásia, mas serve para todas as igrejas. Né? Então, isso é bem interessante, que João está dizendo o seguinte, essa mensagem aqui tem público, ok? Mas ela é tão relevante, ela é tão verdadeira, ela é tão poderosa, e ela é tão, assim... atemporal. Atemporal, que ela serve para todos, em todos os lugares. E o livro isso é uma falácia, hein, Leclerc? A galera tem desculpe te interromper, sempre te interrompo, mas é assim, muita gente diz que o Apocalipse ele não serve para hoje com essa argumentação. Não, é para estas 7 igrejas aqui apenas. Reduz ali, né, a coisa, né? Reduz. Não, e João, essa linguagem ela está permanente no livro, é só a gente continuar lendo, né? Os 7 espíritos que estão diante do seu trono, aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, né? Ou numa linguagem, numa tradução mais antiga, 7 tochas. Né? É para dizer o quê? Que em todas essas divisões, em todas elas, em todas as revelações, em todas as narrativas, Cristo está revelado integralmente. E essa plenitude de Cristo, revelada por João, está ligada à ressurreição. Por isso que ele diz, ressurreto dentre os mortos. Primogênito da ressurreição. Para dizer o quê? Que esse Cristo, ele é completaço, meu irmão. É 2.0. É a junção da natureza humana com a natureza 2.0 TSI com câmbio automatizado. Porque já falamos muito sobre isso no estudo do Evangelho de João. Que o Cristo, o Filho de Deus, a terceira pessoa da Trindade, sempre existiu. Como João começa falando, de século a século, de eternidade a eternidade, que é uma expressão que eu gosto muito, Salmo 90, né? Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É muito legal esse versículo, né? Mas, assim, o Cristo encarnado é novidade. Isso não tinha. Isso é uma coisa nova. O mistério que esteve oculto dentre todos os séculos e gerações agora foi manifesto. Cristo em nós. Ou seja, a junção da natureza divina com a natureza humana, o símbolo tangível da reconciliação, o Cristo que ascende aos céus com o corpo humano e o Espírito de Deus que desce e entra no corpo do homem, isso nunca tinha acontecido. Isso é resultado da redenção. Isso é resultado da ressurreição. Isso é resultado da cruz. E essa é a plenitude. Esse é o Cristo pleno. Cristo homem, Filho do homem. Esperança da glória. E é esse Cristo que está revelado. Como nunca aconteceu. Né? Como nunca aconteceu. Tanto que os anjos, quando Jesus nasce, os anjos ficam enlouquecidos. Eles cantam. Né? Eles surgem no céu glorificando porque eles contemplam uma coisa que Deus está fazendo que nunca tinha sido feita. E é ou não é esse o tema do livro? Adoração. É esse que nós falamos? Adoração. Então, o 7 é para dizer o seguinte, agora está diante de vocês aquele que é, que era e que há de vir, né? Isso é muito legal, a adoração. E aí, olha só como que o livro continua, né? Com essa mesma pegada, né? Felizes aqueles que ouvem e guardam o que não está escrito, nessa profecia, ou seja, todos. Todos nós. Viu? Porque ele poderia dizer o seguinte aqui, né? Ele poderia dizer assim, felizes os habitantes da Ásia, ou felizes são os membros destas igrejas que ouviram a profecia. Não, feliz. Na verdade, ele não diz isso. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele poderia dizer assim, ó, se você morar na Ásia, escute. Ou os membros das igrejas que têm ouvidos. Não, ele está dizendo o seguinte, aquele é indefinido. Qualquer um, meu irmão. Quem tem ouvidos, ouça. Então, é uma mensagem que ultrapassa, mas é uma mensagem plena. É uma mensagem completa.
de um Cristo que é completo. E é isso que ele está dizendo. Então, esse misticismo, né, muito bom. Essa loucura em torno do número 7, né, Marco, Davi? Tem que diminuir, né? Aponta para o dilema, né, Leclerc? Eu lembro, assim, que talvez um dos maiores desafios, assim, no contexto mais teológico, é esta compreensão desta plenitude, porque ela resulta num Deus 100% homem, 100% Deus. Isso aí. Como que a gente explica isso, né? A nossa razão não consegue alcançar esse entendimento, e é por isso que eu sou bem transparente em dizer que aqueles que compreendem isso dentro do seu coração são realmente os eleitos, porque foi uma coisa dessa magnitude, é só Deus que pode convencer o homem a compreender e crer. Até hoje, né? Você vê a dificuldade do pessoal cantando, pregando. Não, porque na cruz, Jesus era só homem, estava mais homem. Naquele momento, o pessoal quer medir o percentual da divindade, né? Não, naquele momento ele foi de 50 para 35. É maior, né? É maior do que a nossa capacidade humana de perceber. Tanto é verdade que as epístolas de Paulo, por exemplo, todas elas terminam com doxologia, né? Então, assim, ele tá narrando ali, tá falando, né? Não sei o quê, de repente ele para e glorifica, né? Judas também, né? Judas está falando, daqui a pouco ele para, é o único que é digno de receber agora. Eles mudam o discurso porque eles não aguentam a revelação. Eles não suportam, né? Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. O cara fala assim, eu não alcanço, né? Aquele momento, né, que a gente se prostra, né, Leclerc? Não dá para mim, não consigo. Não dá para mim, exatamente. Que é o que Moisés também experimenta. Já que a gente vai falar de Moisés agora, ele experimenta mesmo assim, mostra-me a tua glória. Aí Deus fala assim, você não pode me ver, por causa do pecado, né? Você pode me ver. Mas entra ali na rocha que eu vou... É uma analogia clara, rocha, enfim. E quando Deus passa e Moisés contempla sem contemplar, porque está de costas, ele não viu nada, né? Mas ele contempla sem contemplar. Qual é a música que Moisés entoa, né? Compõe naquele momento? Deus eterno, longânimo, misericordioso, né? Amoroso. Ou seja, é Cristo, né? É uma coisa que a capacidade do homem é incapaz de perceber. Então, assim, vejam como o livro de Apocalipse, você que está estudando, é um livro espetacular, abençoador, edificante, enriquecedor, confirma a nossa fé, confirma a nossa salvação. Se você tem medo de Apocalipse, se a sua igreja tem medo, se a sua liderança, o seu discurso é esse, significa o quê? Que você está naquela categoria que está com medo do ladrão que vem de noite. O filho do homem vem como o dia do ladrão. Você tá nessa categoria aí, que o ladrão pega pelo pé aquele que não espera. Quem espera não tem medo, pô. Quem espera não tem medo. Quem espera está contando os minutos. É Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É o contrário. Tem que ver em qual categoria o cara tá. Nós temos aí só um tempinho para a gente terminar a aula de hoje. Esse assunto é muito, muito grande, né, cara? Então, ainda tem gente que dá curso de Apocalipse em 2 horas. Eu ia te sugerir isso aí, Leclerc. Esses temas que são bem densos, vai ter que dividir essas aulas em 2 mesmo, cara. É muita coisa para falar do Apocalipse, né? E não dá para passar por cima de algumas coisas, né? Não dá, não. A gente vai voltar nesse ponto aqui semana que vem, com certeza. Certamente. Mas eu acho legal a gente falar do nosso tio Moisés. É importante, né? Boa, vamos lá. Tio Moisés é vanguarda, né, cara? Ele viu que João viu. Ele viu que João viu com outra tecnologia. Assaz. É isso. Rapaz, é muito legal quando você tem o outro olhar. Lê pra gente aí, Davi. Êxodo 3, 14. Êxodo 3, 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu lembrei agora do Guilherme Briggs dublando o Príncipe do Egito. Eu vi uma reportagem atual dele falando que ele dublava essa parte que ele fazia a voz de Deus de olho fechado. E muitas vezes ele chorou por conta da força do texto. Da força do texto, né? Isso. Não, mas, cara, imagina também o cara, coitado, ele virar e falar assim: olha, eu sou. É pesado, cara.
Pesadíssimo, né? É isso. Que ninguém essa é a frase. Ninguém tem autoridade para dizer isso, né? Assim, eu sou o que É sou. isso. Meu Deus do céu. Cara, Puxado, Moisés puxado. teve a mesma visão de João numa outra pegada. Porque, na verdade, assim, a saída de Israel do Egito é um Apocalipse 1.0. Tanto que nós vamos falar sobre isso muitas vezes, né? A palavra arrebatamento nasce desta cena. Eu vou arrancar o meu povo do Egito com baço forte. Vou raptar, né? Vou arrebatar. Vou tirar com a minha mão. É desse conceito. É a forma como Deus faz. E é um Apocalipse 1.0. Então, da mesma forma que João recebeu de Deus, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Por que é o mesmo Deus? Porque é a mesma fala de Apocalipse 1.8. O que é, o que era, o que há de vir. Ou Hebreus, né? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o que sou. E como Deus ele é atemporal, o que essa expressão significa? Significa que Deus não era nem será. Deus sempre é. Né? O que era, o que é, o que há de vir. Ou Hebreus, né? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Alfa e ômega. Princípio e fim. Enfim. Né? O que é? Eu sou o que sou. O que é? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Coincidentemente, é óbvio que não é coincidência, quem escreveu o Salmo 90 foi o nosso amiguinho aqui, Moisés. Não é? Então, os textos estão todos conectados. Eles estão todos linkados. Né? Mostrando o que Deus faz. Então, quem é o grande eu sou? Quem foi que apareceu para Moisés? Jesus, pô. Não o Jesus pleno. O Jesus pleno, 100% homem, 100% Deus, totalmente revelado, Moisés também viu, mas viu no Monte da Transfiguração, o que é uma passagem também sinistrésima, né? Sinistrésima. Muito. Aquilo é o multiverso. Aquilo é o nexo, como diria, né, Davi? É ou não é, Davi? É, pô. Tinha ali o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é, o que era, o que é de vir. Tá Moisés, tá Elias, tá Jesus. Passado, presente e futuro. Estão os discípulos. Todo mundo ali. Na verdade, aquele encontro nexo ali, aquele encontro atemporal, multiversal, mostra que para Deus é uma coisa só, sempre é. Não há barreira, né? Sim. Sempre é. Isso é muito legal. Ele é o grande eu sou. Então, João está afirmando a majestade do Cristo, que é maior do que Faraó. Sim. Né? Que Moisés fala assim, e Faraó? Aí Deus fala, deixa Faraó comigo. Não, Faraó, meu esquema é com Faraó. Curiosamente, sem ser coincidência, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, Faraó também se considerava uma divindade, como os imperadores romanos. Sim. Então, a luta de Deus com Faraó, entre aspas, é uma luta de divindades, que é a mesma coisa que se estabelece agora entre Cristo e os imperadores romanos. Que é o problema da Bíblia, né, Marco e Davi? A graça de Deus dá oportunidade a tudo, menos a essa arrogância, prepotência de alguém querer o lugar de Deus. Foi o motivo da queda. Deus sabe que quando você comer o fruto, você será igual a Deus. Então eles comem o fruto porque eles querem o lugar de Deus, eles querem ser como Deus e cai. Assim como Uzias, assim como Faraó, assim como os imperadores, assim como qualquer um. Então Deus suporta tudo com longanimidade. Quando o cara fala assim, eu sou Deus igual a você, aí não. Aí o Thanos morre. Não tem solução para isso. Não tem solução. Mesmo. Ele é maior que Faraó. Ele é maior do que os ídolos de Israel. Isso lembra aquelas batalhas, né? Elias contra os profetas de Baal, ou a arca no templo, né? Dos filisteus. Maior do que a Babilônia, né? Nabucodonosor, exigindo adoração. Uma cena icônica, né? Nabucodonosor querendo. Bizarro, né? Tinha hora, né? Marcava a hora, nessa hora que todo mundo se curva. Exato. Maior, olha como as passagens são todas escatológicas, né?
e mostra que a queda tem o mesmo efeito através dos séculos, né? O homem querendo ser Deus, a queda separando o homem de Deus e Deus fazendo o movimento. Então, como você falou, essa declaração de Deus para Moisés é muito forte, né? É grave, né? É eterna, ela se propaga. E Jesus fala sobre isso em Mateus 28, quando ele aparece para os discípulos ressurretos, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. O que é confirmado por Paulo em Filipenses capítulo 2. Né? Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então Jesus é o grande eu sou. É como se todas essas passagens fizessem parte de um texto só. E aí, cara, para a gente fechar a aula de hoje, que eu acho que é o que dá para a gente fazer, né? Num primeiro momento, João abre Apocalipse se posicionando como profeta. Num segundo momento, ele está dizendo o seguinte: de quem? Ele é profeta de quem? De Maomé? Da dona Nadir? Sim, vai sim. Você vai sim. Ele é profeta de Cristo, que é o grande eu sou, que é atemporal, que vive eternamente, que manda pra caramba, que aí ele dá as categorias, nós vamos falar sobre isso na aula que vem, né? Como é que ele fala aqui? Testemunha fiel, primogênito entre os mortos, soberano dos reis da terra. Cara, ele dá um monte de categoria para dizer quem é que o envia como profeta, para deixar isso muito claro, né? Numa comparação clara com a experiência de Moisés na sarça. E como é que ele faz? Ele faz o seguinte, e diz o seguinte: a eles, quando ele abre aqui, a vocês, graça e paz daquele que é, ou seja, esse que é isso tudo, saúda a igreja com graça e paz. Olha só que legal, cara. Esse que é isso tudo, saúda a igreja com graça e paz. Ou seja, tem duas mensagens embutidas aí para a gente terminar a aula. Primeiro, ele está querendo dizer o quê? Que esse Deus ele é eterno, poderoso, majestoso, glorioso. Ele não é um imperador que vira estátua. Ele não é um símbolo. Né? Ele não é uma gravura. Ele não é uma imagem. Ele não é uma ideia, que é isso que a teologia liberal faz. Né? Nós cremos na fé dos discípulos. Né? Não é um ídolo qualquer, né? No sentido mais reducionista possível. Né? Não é um busto a ser adorado. É muito mais do que isso. Exatamente. Graça e paz da parte daquele que é. Aí ele dá todas as prerrogativas daquele que é para dizer o seguinte: ele não é um qualquer. Ele não é uma memória, ele não é uma imagem. Uma ideia. Né? Uma ideia, né? Uma lembrança, uma tradição. Né? Um estilo de vida. Um estilo de vida, uma experiência subjetiva, igual o anjo que mexia a água lá em João, né? Que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Todo mundo esperava uma coisa que nunca viu. João, inclusive, termina o evangelho dizendo, né? O que vimos, o que tocamos, o que presenciamos, o que testemunhamos, disso falamos. Ele não está falando de uma coisa que ele ouviu dizer. Né? Então, graça e paz é a saudação disso tudo, daquele que não é um símbolo, e principalmente, né, que é mais importante ainda, é possível ter graça e paz onde vocês estão. Não importa se tem perseguição, se o couro está comendo, se a Ásia está em ebulição, se tem terremoto, tsunami, se tem arena, se judeu está enchendo a paciência, entrando nas comunidades, você pode ter graça e paz. Por que você pode ter graça e paz? Porque ele é. Porque ele é o ressurreto dentre os mortos. Porque ele é coisa pra caramba. Porque não há ninguém no universo, na história, nem antes nem depois, que seja maior do que ele. Então, é graça e paz, porque ele é vivo e é verdadeiro, e é graça e paz porque ele está entre vocês. E esse graça e paz ultrapassa o tempo e chega até hoje, nesta manhã. Nós podemos essa palavra graça e paz, ela remete aos dois movimentos de Jesus, né? Graça pelo perdão, né, do pecado merecido. Eterno e merecido, né? Ou seja, não há mais condenação sobre
sobre você, e paz, porque projeta o tempo vindouro, né? Pode estar o caos aí, mas vocês vão ter paz eterna, né? Na glória comigo, né? Então, quando a gente... Jesus não está dizendo as palavras aleatórias, graça e paz. Ele não está dizendo como uma saudação apenas. Ele está afirmando, né? Isso. Graça e paz seja convosco. Né? Ou seja, a promessa da paz eterna e a graça que já era evidente, né? E é paz com Deus, né, cara? Muito bom. Isso. Temos paz com Deus. É isso. Que essa é a verdadeira paz, né, Leclerc? Isso. A paz não é a ausência de... Como muito bem disse a banda Resgate, né? A paz não é um estado de espírito se por dentro há uma grande e interminável guerra. Exatamente. Exatamente. É paz com Deus, né? E paz que Deus é esse? Que Deus é esse, né? É, o que era, o que há de vir, né? Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, aquele que vem com as nuvens, que todo olho verá, e a terra, os que não foram reconciliados lamentarão, todos lamentarão, os que creram celebrarão. É esse que proclama, que é o que Davi está falando, é uma proclamação, né? É uma declaração de paz, não é uma saudação coloquial, né? Uma coisa quase que literária, né? Ah, bom dia, não é isso não, cara, é uma proclamação e é dele que vem. Graça e paz da parte daquele. Então João está dizendo o seguinte, que vocês que estão aqui na Ásia, esse mapinha mostra bem como é que era a distribuição das igrejas locais, num lugar de profunda ebulição, né, de profunda sedução. Isso também é legal, porque nós vamos falar muito sobre isso, né? Apocalipse também trabalha muito essa questão da sedução, da tentação, do mundo. Quem acha que o mundo de hoje é pior, né? Eu ia falar mais pior. Quem acha que o mundo de hoje é pior... Mas melhor de bom. Não é pior, né? Era tão sedutor, né? Quanto, né? Tão tentador quanto, exatamente, tão maligno quanto. E mesmo assim, você consegue. Por quê? Porque quem te salvou, quem te redimiu, quem te perdoou, é o Alfa e o Ômega. Então, antes que a Ásia existisse, ele já existia. Quando tudo acabar, quando tudo virar escombro, ele estará de pé. Isso é muito bacana, né? Maravilhoso.